E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal, espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no livro de Atos, capítulo 3, a cura de um aleijado. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sentado carregado para o estava sendo carregado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que, aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com a intenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então Pedro afirmou-lhe: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele. Naquela mesma hora que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexos com o que lhe acontecera. A severa pregação de Pedro. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, um lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: "Varões de Israel, por que vos admireis a respeito disso? Porque estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nossos próprios poder ou santidade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos entregaste para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negaste publicamente o santo e justo e pediste que um assassino fosse libertado. Vós mataste o autor da vida, e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis assim. Assim a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo o que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e presidiram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança de Deus, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão:
Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Atos capítulo 4. Pedro e João levado ao sinédrio. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e dos saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Enquanto muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, né? Eles não tinham estudos, não tinham faculdade, vamos dizer assim. Ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Ah, que maravilha, hein? Rapaz. E eu vou confessar para vocês uma coisa, hein? É muito verdade que a Bíblia nos ensina muitas coisas, né? E hoje em dia nós vemos aí nas igrejas pessoas que não têm muito estudo, mas quando vai falar a palavra de Deus, a pessoa tem uma sabedoria que não é dele, ó. É do céu, é do alto. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam negar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Então aqui, deixa eu ler mais um. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, e os ameaçando mais ainda, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-lo, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, né? Aqui Pedro foi curado, porque antes, ele havia negado Jesus, ele tinha medo de morrer, tinha medo de apanhar,
tinha medo de ser açoitado, tinha medo de ser preso. E depois de todo esse processo ali com Jesus, que ele negou Jesus, papapá, e Jesus perguntou aí, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, 2, 3 vezes, tu me ama? Amo. Né? Então aqui, aliás, vocês veem que Pedro já fala com uma autoridade do céu. Né? Ele não tem medo de ninguém, e ele vai à frente, vai falar de Jesus, e vai fazer um ministério maravilhoso até a sua morte. Vamos lá. Deixa eu ver se eu me achei. Me perdi, me achei. Pois o homem que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Como os primeiros cristãos oravam. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes havia dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos, unânimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existem, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs. Mosquinha, sai. E os... Ai, meu Deus do céu. E os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, realizando tudo o que em teu poder e sabedoria já havias predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Né? Quer ser um bom cristão, quer ser reconhecido como filho de Deus, tenha as atitudes de Jesus. E as pessoas vão ver que você é diferente, que você é luz, que você tem o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, não é porque você é bom não, mas porque Deus vai te dar essa condição, ok? Se eu sou alguma coisa, eu retribuo isso a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo e não a mim. A vida da Igreja de Cristo e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. A oferta de José Barnabé. Entendi. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Pessoal, é só esse vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários e eu vou dar uma pesquisada aí, sabendo responder. Eu vou responder com muita alegria. Deixa um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Paz!